E o desespero está chegando num nível tão grande que eles estão percebendo que o Bolsonaro pode ser reeleito mesmo, que eles estão tentando normalizar a candidatura de um ladrão, safado, socialista do Foro de São Paulo, como Lula. Você não vai encontrar no Globo ou no Estadão, muito menos na Folha, textos como esse, do Guzzo, publicado hoje na Gazeta do Povo. Lula e seu projeto nacional de destruição. O que o Guzzo está mostrando é que a única ideia que mantém vivos o Lula e o PT é a privatização radical do Estado, ou seja, tornar a coisa pública, a res pública, em cosa nostra, em butim para uma máfia, uma quadrilha fazer a divisão da pilhagem, em benefício direto dos seus crentes e militantes. Dizem que estão estatizando as riquezas. Mentira. Estão pegando tudo para si mesmos. Sindicalistas, empreiteiros corruptos, empresários pirata, militantes, marajás do serviço público e por aí vai. É dinheiro, dinheiro e só dinheiro. É a visão cínica, chamemos assim, do que é o PT e o Lula, que o Fiuza também defende, e que eu não discordo. Eu apenas digo que a questão ideológica é importante porque o esquerdismo, com toda a sua discursinho, toda a sua narrativa de coletivismo igualitário, é o que dá sustentação para que essa quadrilha consiga fazer cara de fofa e chegar ao poder para pilhar todo mundo. Então são visões complementares. Olha o nível. Hélio Gaspari, tratado com enorme respeito pelos pares, né? Hélio, quando se fala em Hélio Gaspari, nossa, a seriedade, a imparcialidade. Para cima de mim? Hélio Gaspari, quase fazendo uma assessoria ao PT e ao Lula. Lula não deveria ter exagerado, ao citar o governo forte da China. Ah, é assim que chama a ditadura opressora, que cria campo de concentração para a minoria. O governo forte da China no combate à pandemia. Lastimar falta de instrumentos, como os do país asiático, é menoscabo às instituições brasileiras. Nossa, quanto eufemismo e palavra difícil, Hélio Gaspari. Tudo isso para dar um toque no Lula, né? Defende a China, mas não exagera. Pega leve. Mantenha poker face, as aparências. Não dá muita bandeira de que você é um instrumento para trazer o regime chinês de vez para o Brasil. Esse é o papel dos nossos jornalistas. Normalizar o Lula. Banalizar a ameaça da quadrilha petista. Vem pra rua, Lula. É isso aí. Mas isso o favoritíssimo das pesquisas não faz. Mas o que ele faz é isso. Só jogo de bastidores, porque é o que uma quadrilha faz, né? Organizar a divisão do butim e tá lá, tendo que sorrir o Boulos, que devia estar pensando nesse momento, seu filho da mãe, prefere o Haddad, né? E o Lula rindo, cala a boca, cara, e ri que todos nós sabemos aqui que nós somos safados e que se eu chegar ao poder você vai ter o seu quinhão. Eu estou fazendo leitura labial, na verdade leitura de pensamento. Ou seja, o Lula, que está assim com o Boulos, é o Lula moderado, segundo Amanda Klein e companhia. Olha o nível de militância dos nossos jornalistas sérios da imprensa brasileira. Enquanto isso, o Lula se sente confortável, livre, leve e solto, graças a companheiros, ou seria cúmplices supremos. Lula, obrigado Marcos, Lula se sente à vontade para ir às redes sociais disseminar fake news. A verdade venceu. Lula é inocente. Não. Lula não é inocente. E ele não foi inocentado em nenhum caso. Houve um malabarismo jurídico
com base em tecnicidades e filigranas, como, por exemplo, o foro que julgou não era o adequado, tinha que ser em outro estado, por causa da Petrobras, tinha que ser em Brasília e não Curitiba. O prazo prescreveu do crime, questões técnicas pontuais. O Supremo melou a Lava Jato, depois de 7 anos de condenação em terceira instância, e o Lula foi descondenado. Ele jamais foi inocentado. Os crimes estão lá, em todos os autos do processo, para quem quiser ver. E eles aconteceram. E as provas são sobradas, como disse um desembargador. Ou seja, está tudo lá. Isso vai ser alvo de agência de checagem, da lupa aos fatos, Estadão? Ou não? Isso vai ser alvo de algum tipo de punição do Twitter? Não. E será que o TSE é tão zeloso, tão preocupado com a questão eleitoral, com o combate às fake news e discurso de ódio? Será que o Barroso, indicado pela quadrilha do PT ao STF, vai usar como exemplo, pelo menos, na narrativa de necessidade de avançar mais em relação ao combate às fake news? Ele vai usar esse tweet como exemplo de uma fake news escancarada? Em ano eleitoral, do candidato favorito, segundo as pesquisas, mas que não pode sair à rua. Óbvio que não, porque Twitter, TSE, Barroso, agências de checagem, todos fazem parte de uma patota com um viés progressista. E daí a importância da questão ideológica. Esse manto, que é um manto, protege canalhas corruptos safados como Lula, que pode mentir, enquanto que se um bolsonarista disser uma verdade incômoda, como, por exemplo, as urnas não são invioláveis porque foram violadas, ele é que vai ser perseguido, pode perder mandato, como aconteceu com um deputado estadual, Francisquini, ou pode ser até mesmo alvo de inquérito sobre fake news, sendo que fake news não é crime no Código Penal, e sendo que o inquérito foi aberto de ofício, sem pedido algum do Ministério Público Federal. E isso é inconstitucional. Não sei se Lula será candidato, João. Vai chegar um momento ali que, se ficar muito claro que não dá para mentir tanto nas pesquisas, e ele vai perder, ele não aceita isso. Lula está muito rico, roubou muito, está com a namoradinha dele sendo elogiado com as coxas saradas pela imprensa, e ser presidente é uma rabuda muitas vezes. Pode dar ruim. Ele não vai conseguir, talvez, comprar tudo e todos. Vai restar alguns jornalistas independentes, né? Alguns militares independentes. Então, não é garantido que ele vai conseguir transformar o Brasil em Venezuela. Ele vai tentar, passando pela Argentina, mas vai haver reação. Então, ele está com 70 e poucos anos, não é trivial. Pergunta: o Lula honesto, que ganhava tanto dinheiro com as palestras, está solto há 2 anos e nenhuma palestra dele foi divulgada. Como é que ele saiu de um mercado tão lucrativo assim, de R$200 mil por apresentação? Foi a pergunta que o deputado Paulo Martins fez, né? Boa pergunta.